pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje vamos falar de The Last of Us aqui no canal. Sim, vamos voltar a falar dessa série aqui. Pra quem não sabe, teve um esquenta de The Last of Us antes da série ser lançada, que super compensa você ver hoje em dia também, tá? Caso você queira saber algumas informações sobre esse universo, vai estar aparecendo aqui no card um esquenta que eu fiz com um amigo meu, o Rogério, e lá a gente fez uma série de vídeos, todos ali falando sobre alguns tópicos interessantes do universo de The Last of Us. Foi pra preparar a galera, né, a assistir a série, mas também compensa assistir depois da série, porque lá tem muita informação bacana mesmo, que algumas nem chegou aí pra série e tudo mais, então tá lá pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse universo incrível que The Last of Us montou pra gente. E também tem esse vídeo aqui do card que eu falo especificamente sobre a fotografia de The Last of Us, tá bom? Então tem alguns vídeos já desse assunto aqui no Plantão Geek, mas no vídeo de hoje eu vou falar do porquê que essa série The Last of Us foi considerada uma boa adaptação. Por que que as pessoas estão falando tanto que é uma boa adaptação? Isso vai ser quase que um cinemei aqui no canal, né? Porque eu vou falar de algumas coisas que fazem uma série ser uma boa adaptação, mas eu vou ser mais específica, né? Com coisas que The Last of Us fez, que fez ali a série se tornar uma grande adaptação. E caso você queira saber as coisas um pouco mais técnicas, também, adivinha o quê? Tem vídeo aqui também, tem cinemei falando disso, sobre o que é considerado boa adaptação, o que não é, tá tudo aqui no canal. Tem vídeo pra caramba aqui no canal, então sempre que eu posso eu tô jogando um card aqui pra vocês darem uma olhada. Mas antes de eu começar a falar especificamente sobre a adaptação de The Last of Us, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também gosta bastante de The Last of Us, gostou muito da série. Às vezes você também já é fã do jogo, né? Você jogou o jogo ou está jogando nesse momento. Se inscreve aí embaixo que eu preciso muito aqui que você acompanhe a gente, né? Caso você tenha gostado do canal, né? Tem isso também. Caso você tenha curtido o conteúdo, por que não se inscrever, né? Se inscreve aí que você ajuda bastante o criador de conteúdo. E você também pode conhecer os membros do canal, né? Você pode ali conhecer os benefícios de você ser membro aqui do Plantão Geek. Tem bastante benefício legal. É só você clicar no botão aí embaixo que fica tudo certo. Você consegue ver, né? Você já não vai assinar logo de cara não, tá? Você vai conseguir ler certinho o que cada assinatura dá, pra você poder decidir se você quer ser membro ou não do canal. Mas assim, aconselho você a ser, tá? Porque tem uns benefícios muito legais aí. Didn't feel like it at the time. Get shoved into a middle seat, pay $12 for a sandwich. Sem mais delongas, vamos começar a falar aqui o porquê que eu considerei, né, e porquê que algumas pessoas consideraram aí que The Last of Us foi uma adaptação digna. Primeiramente, eu não sei se as pessoas estão tão familiarizadas com isso, mas você adaptar jogo é um grande desafio. Isso porque você vai ter que passar por um processo ali que se chama adaptação transmediática. Transmídia seria basicamente quando você pega um projeto que é de uma mídia específica, nesse caso aqui era de um jogo, e vai mudar ela para outra mídia, que no caso foi uma série de TV. Mas isso acontece de diversas formas, né? Quando a gente vê a adaptação de um livro, por exemplo, é uma adaptação transmediática. Você pegou ali a mídia livro e transformou em filme, transformou em série, e que seja. Adaptações transmediáticas são geralmente mais difíceis de fazer, porque significa que você vai ter que mudar necessariamente a forma que você conta a história. Vai ter algumas coisas que você vai ter que mudar ali. Por exemplo, num jogo é comum que você, né, que está ali jogando, participe muito. Então você vai poder explorar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, né, ficar batendo perna por aí antes de fazer a missão. Você vai poder fazer muita coisa e ver muita coisa. E quando você vai fazer um filme, uma série ali, você só tem que ter cenas que acrescentam alguma coisa na história. Então você não pode fazer 5, 10, 15 cenas que têm a mesma função, que é mostrar o personagem fuçando em alguma coisa, igual você faria num jogo, né? Então você vai ter que mudar a forma que você conta a história, você vai ter que estudar o que as pessoas querem ali sentir, né, sem sair um pouco da essência. Então é por isso que adaptações transmediáticas são mais complicadas, porque você vai ter que dosar essa mão aí, você vai ter que pensar no que você tá fazendo. Mas ao mesmo tempo você tem que pensar que vai ter gente que vai assistir a sua série, né, o seu filme, etc, que não conhece o material original. E aí que entra a primeira grande coisa que The Last of Us fez, que foi apresentar esse conteúdo para um público novo. Você tem muita gente que nem nunca ouviu falar que tinha jogo e foi ver a série e acabou gostando
gostando da série e foi se interessar, foi pesquisar, foi ver como é que é a cena no jogo, esse tipo de coisa. Você apresenta um novo público pra série e ao mesmo tempo pro jogo também, porque você vai ter gente que vai ficar interessada nisso e vai querer comprar o jogo e jogar ali. Às vezes a pessoa nem curte videogame, mas ela vai querer passar por essa experiência do jogo só por conta da série, porque ela gostou da série. Inclusive, a primeira proposta de muitas adaptações transmediáticas é justamente essa, trazer um novo público pro material original, para entrar em contato com o material original. E a segunda coisa que deixa essa adaptação bem bacana, remete às pessoas que conhecem o jogo, né? A gente tava falando aqui das pessoas que não conhecem, mas a galera que conhece também sai satisfeita disso daí, porque tem muitas dúvidas, né? Tem muitas coisas que foram deixadas apenas assim subentendido no jogo, porque não tinha muito tempo para focar naquilo, etc. E a série fez questão de responder essas dúvidas, né? O que era dúvida virou fato, e o que você não sabia, agora na série você vai ficar sabendo, sabe? É como se fosse esse tipo de coisa. Então tem coisa nova até pra quem jogou o jogo de fato, né? Até quem foi lá, é mega viciado, jogou o 1, jogou o 2, né? The Last of Us 1 e 2, saiu ganhando alguma coisa também ao assistir a série, porque tem coisinhas ali que foram aprofundadas. Glória a Deus, glória a Deus. Isso faz com que eu entre no terceiro tópico aqui, né, que faz The Last of Us ser uma boa adaptação, que é justamente o aprofundamento dos personagens. É claro que isso também é muito mérito dos atores que selecionaram, né, ali em destaque o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, que fizeram o papel de Joel e Ellie na série The Last of Us, e esses atores, eles adicionaram uma profundidade muito grande ali pros personagens, mas é claro que essa profundidade não estaria ali se ela não tivesse sido escrita por alguém, né? Você tem até mesmo personagens que são até coadjuvantes na história, como por exemplo a Marlene, que é interpretada ali pela Merle Dandridge. A própria personagem Marlene ganha uma profundidade a mais, né? No jogo ela tem meio que esse negócio de parecer que faz tudo por conta e risco, sabe? Que ela não mede muito o emocional dela, ela só faz e pronto. E na série deram uma humanizada nela. Ela faz as mesmas coisas que o jogo, só que as coisas parecem que são difíceis decisões pra ela tomar. Então deu essa humanidade bem bacana pra Marlene, e isso também faz parte desse processo de aprofundamento de personagens, né? Os personagens ficaram mais interessantes do que eles já eram. Inclusive, essa história de você mostrar personagens recorrentes, tem alguns que eram simplesmente meros figurantes, ou então que você nem viu direito no jogo, nem prestou atenção que era eles. Na minha cabeça vem direto aqui o personagem Frank, que apareceu no terceiro episódio de The Last of Us, que no jogo você nem vê direito o Frank, você vê, pra ser honesta, o corpo do Frank. Só isso, você não vê mais nada, você não sabe a história, você não sabe nada que aconteceu. Tem algumas coisas que fica ali induzido pelo Bill, né, que é o outro personagem que aparece também no episódio 3. E é isso, o jogo ele deixa coisas subentendidas e beleza. Enquanto isso, a série entregou um dos melhores episódios, assim, da televisão, que foi esse episódio 3, focado no Bill e no Frank. Eu não vou dar tantos detalhes aqui, porque é uma coisa meio sem spoiler que eu tô fazendo. Mas eles mudaram coisas drasticamente, né? Então, por isso que eu mencionei aqui nesse vídeo mesmo que a gente vê o corpo do Frank ali no jogo. Mas na série não é muito assim que as coisas vão, né? Não acontece isso daí que você tá pensando nesse exato momento. Acontece as coisas um pouco diferente ali. E isso faz com que os personagens sejam aprofundados, sejam destacados, e os atores que selecionaram ali também são incríveis. E se você acha que é só os personagens que sofreriam esse aprofundamento aí, a abordagem do vírus ali que está presente no universo de The Last of Us também sofreu algumas mudanças muito bacanas. Eles tiraram algumas coisas do jogo, sim, mas eles adicionaram outras. Eles adicionaram uma história de origem muito bacana para esse vírus, a explicação certinha, assim, sabe, como é que isso aconteceu, como é que as pessoas reagiram. Isso foi, assim, um elemento de suspense muito grande que colocaram na série que não tem no jogo. Inclusive, a primeira cena do primeiro episódio de The Last of Us já é uma coisa de louco, que você vê ali uma pessoa explicando certinho, assim, o que o fungo faz, o que aconteceria. Ele meio que fala um negócio assim, olha, se esse fungo pegasse em humano já era. Então é meio que um foreshadowing do que vai acontecer. A primeira cena da série toda, assim, é essa já. Taking control, not of millions of us, but billions of us. Tem uma cena também de uma outra mulher médica, dela pensando se dá pra fazer uma vacina ou não, dela avaliando um corpo, né, ali de uma pessoa infectada. Tem várias coisas assim que não tá presente no jogo e que foi muito bacana que colocaram na série. Assim como novos estágios de infecção que foram adicionados na série, ou então a ideia do fungo ter uma mente colmeia, né, que todos são atraídos ao mesmo tempo por conta desse fungo. Então isso são coisas que, novamente,
não está no jogo e eles inventaram pra série e acabou aprofundando. Então faz parte também daquelas surpresas pros jogadores recorrentes ali do jogo. Então assim, eu vi alguns comentários, né, só pra concluir esse pensamento, de pessoas que ficaram insatisfeitas falando que devia ter mais parte de ação, porque no jogo tem um monte de coisa, porque no jogo você joga ali e faz um monte de coisa até chegar no seu objetivo. Naturalmente, né, gente? Não pode ser tão objetivo no jogo, porque senão você foi lá, pagou 300 conto num jogo pra você zerar em 2 horas, sabe? Não é uma coisa assim. Ele tem que apresentar o máximo possível daquele universo de modo jogável pra você quando é um videogame. Quando é uma série, você não pode passar 2 horas assistindo o Joel lá, ou imagina, o Pedro Pascal pegando uns tijolinhos, jogando contra os infectados, aí pega uma garrafa, aí vai e pega um pedaço de motor pra tentar conseguir não sei o que. Pra que você vai colocar tudo isso? A pessoa vai dormir no meio do episódio se tiver esse tipo de coisa. Então você tem que ser muito objetivo nas suas cenas de ação. Eu, profissionalmente falando assim, não senti nenhum incômodo com essa objetividade que The Last of Us trouxe. Eu vi que teve muita gente também que ficou incomodada sobre a falta de infectados, mas eu também não senti muita falta. Eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais, sim, só um pouquinho, mas pra mim não foi uma grande questão, igual teve muita gente que, assim, se incomodou com isso, né? E beleza, cada um é cada um. Mas pra mim, The Last of Us nunca foi uma série sobre os infectados. Os infectados é uma ambientação, é um contexto. Inclusive, é por isso que eu gosto tanto desse gênero que The Last of Us trabalha, né? Porque grande parte dos gêneros desse tipo de temática que The Last of Us aborda, né? O universo distópico, apocalíptico, etc. Você deve explicar o apocalipse e tudo mais, só que você não tem que focar sempre exatamente no mesmo obstáculo, senão o personagem não evolui. Tem que ser, no final ali, sobre a sobrevivência, sobre os convívios que você vai ter que fazer, né? As alianças que você vai ter que conquistar, a falta de confiança que você vai ter nas outras pessoas, os receios, as inseguranças, é sobre isso. É sobre esse tipo de relacionamento que o mundo não é capaz de destruir, mas que você tem que adaptar. Pra mim, histórias desse gênero é sobre isso aí. Os zumbis é pra você explicar do porquê que eles vão ter esse tipo de comportamento, porque na vida normal eles não teriam esse tipo de comportamento, eles não teriam tantos mecanismos de defesa assim. Quando você cria um mecanismo de defesa é por conta de um trauma específico, mas aí quando você coloca os personagens num gênero desse, ele desenvolve diversos traumas, diversas inseguranças, tudo pelo mesmo ambiente, e todo mundo do universo ali presente tá experienciando a mesma coisa, só que cada um tá processando isso de forma diferente. Isso dá um traço assim de individualidade muito grande pro personagem. E pra mim é por isso que eu gosto de The Last of Us, porque é sobre as pessoas, não é sobre os infectados de The Last of Us. Eu tô assistindo The Last of Us por causa do Joel e da Ellie, não porque tem um infectado que sai correndo. Então eu, pessoalmente, eu não fiquei muito incomodada com isso não, eu achei que foi apropriado. Novamente, se tivesse colocado só um pouquinho, bem pouquinho a mais, tipo, sei lá, 10 minutos a mais de infectado já ficava bacana, tipo 100% bacana, mas pelo que eu vi, as pessoas estavam ficando irritadas numa forma gigantesca do porquê que não tinha esses infectados. Aí eu fiquei, gente, tá bom, então vai jogar o jogo que você vai matar um monte de infectado, né? Eu quero que seja objetivo, assim, eu acho que é mais bacana, na minha opinião, se for objetivo. Eu não quero ficar vendo 2 horas de Pedro Pascal jogando tijolinho nos outros zumbis e lutando toda hora com o mesmo problema, com os mesmos zumbis, com as mesmas coisas. Eu quero ver ele falando com a Ellie, eu quero ver ele vencer esse obstáculo dele, dessa relação dele com a Ellie. É isso que eu quero assistir. Eu não quero assistir o Pedro Pascal por 5 episódios seguidos lutando contra um instalador. Não é isso que eu quero ver. E novamente, minha opinião, tá, gente? Minha visão. Se vocês acham que precisa de mais infectados, tá tudo tranquilo. Comenta aí embaixo, inclusive, o que você acha dessa pauta, porque ela deu um bafafá por aí, né? Então eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Comenta aí, que eu vou ler tudo. Where's Ellie? She wasn't hurt. Not even a scratch. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido por que foi considerado uma boa adaptação. E novamente, vou pedir pra vocês comentarem aí embaixo os seus pensamentos. Se vocês acham que também é uma boa adaptação. O que vocês acham dessa pauta de adicionar mais infectados ou não. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!